noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém. Se coloque de pé. Estamos aqui diante da presença do nosso Deus, amém. Não estamos aqui para fazer uma apresentação ou para curtir uma música que gostamos, mas estamos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus, agradecer aquele que é digno de toda a honra e todo louvor, aquele que é fiel e justo, que está conosco em todas as situações que vivemos, aquele que estava com você durante todo esse dia. Por isso, se conecte com o Senhor neste momento. Talvez você teve um dia turbulento, chegou aqui correndo, atrasado, ou até mesmo chegou antes, mas não se voltou os olhos ao Senhor Jesus. Esse é o momento de você voltar seus olhos para Cristo, pois estamos aqui para louvar e agradecer a Ele, Ele que nos amou incondicionalmente e nos ama. Por isso, Senhor, estamos aqui nessa noite reunidos como igreja para Te adorar, ó Deus, pois reconhecemos a Tua grandeza, ó Pai, reconhecemos a Tua soberania, Deus, sobre nós. Queremos dizer, ó Pai, que tudo é para Ti, ó Deus. Esse louvor, ó Pai, este culto aqui, ó Pai, a nossa vida é para Ti, ó Deus. Queremos Te ofertar, ó Pai, o nosso coração, ó Pai, o nosso louvor a Ti, ó Deus. E oramos, ó Pai, para que o Senhor receba, ó Pai, como aroma suave, ó Deus, a nossa adoração, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, ser os melhores cantores, ó Pai, aqui na igreja, ó Deus, mas queremos, ó Pai, ter o nosso coração voltado e dobrado aos Seus pés, ó Deus, reconhecendo quem Tu és, ó Pai, pois Tu és o nosso Rei, ó Pai, Tu és o nosso Senhor, ó Deus. E nós como igreja reconhecemos isso, ó Pai, e entregamos a Ti, ó Pai, todo o nosso ser, ó Pai, todo o nosso coração a Ti, ó Pai. Por isso queremos cantar como igreja e declarar que toda a honra é para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, receba a nossa adoração essa noite aqui neste lugar, ó Pai. Devoto, eu nunca vi amor assim. É como uma aliança, como um voto entre nós dois. Teu amor permanece em meio à tempestade e além do horizonte. Misericórdia atrás, fiel tem sido a mim. Fiel sempre serás, sei que nunca falharás. Então cantarei, meus lábios sempre Te louvarão, sempre Te louvarão. Meus lábios sempre Te louvarão, sempre Te louvarão. Meus lábios sempre Te louvaremos, Senhor. Meus lábios sempre Te louvarão, sempre Te louvarão. Pai para os órfãos, Tua bondade não tem fim. Toma as minhas fraquezas e me tornas forte em Ti. Me fazes mais como Tu, me vestes de esplendor.
trazes belezas das cinzas, pois tua noiva eu sou, e livre da vergonha e da condenação, conhecida por quem tu és. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, 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 te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, 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 te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus, te louvarei, te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão. Você pode erguer essa voz e declarar isso? Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Aleluia, Senhor, te louvaremos, ó Pai, independente das circunstâncias, Senhor. Aleluia, meus irmãos. Aproveitando este momento, não precisa se assentar. Temos nosso momento de devolver nossos dízimos e entregar a sua oferta, caso seja a sua vontade. Você, visitante, não se envergonhe, é uma prática da nossa igreja. Enquanto cantaremos essa próxima canção, você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e oferta, amém? Vamos juntos louvar ao nosso Deus. Separará dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida
Pai. Queremos, ó Pai, através dessa canção, ó Pai, clamar para que o Senhor venha sobre a Tua igreja, ó Pai. Se há algo em nós aqui, ó Deus, que esteja distante do Senhor, ó Pai, ou que as trevas fazem parte, ó Deus, clamamos para que o Senhor venha com a Sua luz, ó Pai, e venha iluminar nosso ser, ó Pai, o nosso coração, ó Pai, pois sabemos, ó Pai, que onde o Senhor está, ó Pai, o diabo não se faz presente, ó Pai, pois o Senhor, ó Pai, é soberano e rei sobre todas as coisas, ó Deus. Por isso, ó Pai, queremos clamar para que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, que nessa noite, ó Deus, clamamos por Ti, ó Deus, venha sobre nós, ó Pai. Tu és santo e poderoso, Deus, Tu és a luz que brilha mais que tudo, ó Pai. Nós Te adoramos, Senhor.
Senhor, nós nos submetemos à Tua grandeza, à Tua glória. Reconhecemos que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Como precisamos, Senhor, nessa noite, nesse instante, ouvir a Tua voz. Sim, Senhor, compreender mais esta Tua majestade, Senhor, porque grandes são as vozes opressoras que tentam nos assaltar, que tentam, Senhor Deus, nos impedir de avançar no Teu reino, na Tua presença. As vozes interiores que tentam nos sabotar, ó Deus, a nossa identidade em Cristo. As vozes exteriores que tentam, Senhor Deus, nos parar, ó Deus, lançando-nos o medo, ó Deus, a desconfiança, as distrações. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, como o leão que ruge, como aquele que tem todo o poder e toda a glória, como aquele que reina, vive, governa, porque o Senhor é soberano. Vem, Senhor, nos atrair nessa noite, com laços de amor, com cordas de compaixão. Vem, Senhor, bradar em nossos corações, faz calar toda voz opressora. Coloque a mão no seu coração, você que tem sentido isso. Vozes opressoras tem te amordaçado, tem te aprisionado. Clame ao Senhor agora: Senhor, brada em meu coração. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, toda voz opressora, Senhor, é calada agora pela voz soberana, majestosa, poderosa do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, que tem todo o domínio, todo o governo sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre nosso lar. Sim, Senhor, nós declaramos somente a Ti a glória, somente ao Senhor a honra. Vem nos governar, Senhor, vem nos dirigir, vem nos orientar, vem nos guiar com a Tua voz. Que a Tua palavra seja, Senhor Deus, esta voz tão clara, tão objetiva e tão acessível a nós nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, você pode louvar ao Senhor com as suas palmas. Que o Senhor reine, que o Senhor brilhe, que o Senhor brade nesta noite, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Que essa maravilhosa graça do Senhor continue transbordando sobre todos nós nessa noite. A você que está aqui, a você que nos acompanha pela internet também. Gratidão aos nossos queridos irmãos por nos encorajarem a ministração, a adoração a Deus nessa noite. Assim também gratidão a todos os envolvidos neste culto, a começar lá do estacionamento, espaço kids, mídia, projeção, som, balcão, a recepção e assim tantos outros irmãos envolvidos, a intercessão também engajada, clamando ao Senhor o tempo todo, para que este culto seja mesmo um bradar de Deus nas nossas vidas. E glória a Deus pela sua presença aqui, amém, queridos? Como é bom estarmos reunidos para uma nova série nessa noite, não é? Aliás, muito bem, obrigado, queridos. Quero despertar você, papai e mamãe, para o Despertar Kids, que vai acontecer no domingo, dia 8 de fevereiro. A Rede Kids já retomou suas atividades, obviamente, mas haverá um culto muito especial, muito intenso, singular para as crianças, no dia 8 de fevereiro, no culto da noite, às 19 horas. Portanto, por conta desta atividade especial, neste dia 8 às 19 horas, pela manhã, às 10, não haverá espaço Kids, não haverá aí o trabalho e atividades da Rede Kids, somente o Despertar às 19 horas, mas convido você, papai e mamãe, a trazer sua filha, sua criança. Tenho certeza que vai ser muito especial para ele ou para ela também. Amém, queridos?
Este é o único aviso de hoje, por isso que nós seguimos com o louvor diretamente, né, com a oferta. Mas nós estamos diante da palavra nessa noite, queridos irmãos. Eu quero convidá-los a esta nova série, o Deus das viradas, não é? Como divulgamos, trabalharemos o livro de Esther nestes próximos cultos de terça-feira, Noite da Esperança, com o tema Deus das viradas. E se você já teve a oportunidade de ler o livro de Esther, você sabe que é um livro com um drama, uma história enriquecedora, empolgante. Você tem que começar do primeiro capítulo ao fim. São 10 capítulos, é rápido você ler, mas é uma história empolgante, extraordinária, do agir de Deus, do mover de Deus, da intervenção divina, do começo ao fim, expressando, revelando, levando a história, o curso da história a uma virada. Portanto, esta série, o Deus das viradas, que vai tratar objetivamente de alguns personagens, algumas pessoas históricas, porque é um livro histórico, de fato aconteceu, mas nós vamos ver Deus trabalhando e Deus atuando nas entrelinhas, nos pormenores, em cada detalhe, e como é lindo, queridos, enxergar isso. Se o livro está na Bíblia, é porque ele é tão relevante quanto os outros livros que nós temos aqui. E você vai observar alguns detalhes ao longo desta série. Ainda hoje nós vamos adentrar alguns detalhes, e eu acredito que nós vamos perceber Deus de uma outra maneira, no nome de Jesus, amém? Mas eu quero, meus queridos irmãos, começar com uma pergunta simples. Nós estamos preparados para uma virada neste ano? Você já se preparou para uma virada de Deus na sua vida neste ano? Qual é a virada que você precisa para este ano? Você fala: Deus, preciso de um milagre nisso, naquilo, preciso de uma intervenção divina urgente, preciso de um socorro de Deus. O que você de fato espera? Mas além disso, ou antes disso, o que de fato nós precisamos? Em que área da nossa vida? Em que circunstâncias estamos vivendo? Que nós precisamos do agir de Deus de uma forma extraordinária, de uma forma surpreendente. Você deve se lembrar que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, versículos 12, ele diz o seguinte: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, sabendo que é Ele quem opera em vocês, tanto querer quanto realizar. Em outro momento, ele vai dizer também que Deus, Ele surpreende as nossas expectativas e as nossas orações, fazendo sobremaneira mais, muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Deus age, Deus faz, Deus opera. Mas a que ponto estamos preparados, prontos para uma virada de Deus? Porque talvez esperemos Deus agir em determinada situação, em determinada circunstância de uma maneira. E na verdade Deus tem outros planos. Deus tem outros caminhos para nós e através de nós. Estamos preparados, estamos prontos para uma virada? E quando a gente vai para o livro de Esther, nós vemos de fato esta verdade: a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. Esther 9:22, ele é praticamente o resumo de toda a história do livro, porque ele traz a essência do que realmente Deus fez e Deus estava fazendo através desta história registrada no livro de Esther. A tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. Quem não deseja isso este ano? Né? Quem sabe um ano que tenhamos esta virada, ou por que não dizer essa reviravolta, quando o curso da história está caminhando para um lado, de repente Deus intervém e muda-se tudo, e aí vivamos o novo de Deus, ou então a vontade de Deus que tanto precisamos. E assim foi com essa história, meus queridos irmãos. Portanto, nós queremos
à luz desta essência que está no capítulo 9, versículo 22, que para nós resume tudo o que nós pretendemos trazer com esta série, e entendemos que o livro, ele se desenrola basicamente de mudanças, de, vamos dizer assim, viradas tão repentinas, a ponto de nos deixar perplexos. Mas como? Ninguém esperava. Como isso aconteceu? E Deus está agindo nas entrelinhas. Você deve se lembrar, se você já leu a história, que se trata de uma personagem muito conhecida, que é Esther, que ela era uma simples mulher, no seu anonimato, digamos que vivendo na periferia, e não no sentido pejorativo, de uma pobreza ou de uma inferioridade, mas no sentido de não estar no centro, no sentido de não estar nos palácios, no sentido de não estar no destaque, na influência, mas estar praticamente esquecida, no anonimato, numa situação periférica, numa circunstância periférica. Como que Deus vira a história, muda o curso da história, tirando essa mulher da periferia e levando para o palácio. Pode colocar, Tim, pode deixar rolando aí o slide, por gentileza, meu querido. Nós temos aí o texto projetado, obrigado. Como nós vemos então, esta história se desenrolando da periferia ao palácio. E começando hoje, queridos, esta série, nós vamos nos basear no capítulo 1 e capítulo 2. O livro de Esther são 10 capítulos, portanto nós vamos dividir esta série em 5 mensagens, cada uma dessas mensagens contemplando 2 capítulos do livro. Portanto, nós vamos seguir hoje o capítulo 1 e o capítulo 2 e ver o que Deus tem para nos ensinar nessa noite. E você vai sempre se deparar com essa verdade, de uma situação para outra, de uma circunstância para outra, de uma realidade para outra. Deus intervindo, Deus agindo, Deus movendo as coisas, e de fato levando as pessoas de uma realidade para outra, para um cumprimento de um propósito, para a soberania de Deus ser revelada e a vontade de Deus ser de fato executada. Porque nós precisamos entender que Deus é o Deus da história, Deus é o Deus do universo, Deus é Deus que governa todas as coisas, e portanto Deus tem um plano para o seu povo. Deus tem um povo escolhido, de propriedade exclusiva dele. Eu não sei você, mas eu faço parte desse povo. Você faz parte, amém? Oh, glória, que bênção, meus queridos. Então nós somos parte do mesmo povo. Povo de Deus, amigos de Deus, filhos de Deus, povo eleito, exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus, como diz o apóstolo Pedro, na sua 2ª carta. E queridos, nós vemos aqui como Deus cuida do seu povo, nos mínimos detalhes. O livro de Esther, ele começa narrando uma história, e que nos leva a entender, em primeiro lugar, e aí no desenrolar dos pontos nós vamos entendendo um pouco. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos entender que Deus move os bastidores. Deus move os bastidores. Quando nos voltamos para capítulo 1, versículos 2 e 3, nós lemos o seguinte. Você está com a sua Bíblia aberta aí, pode nos acompanhar ou pelo telão. Diz: naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. O livro de Esther, ele foi escrito relatando um período muito crítico da história do povo de Deus. O povo estava cativo na Babilônia, ou foi levado cativo na Babilônia. Nós vemos os profetas Isaías, Jeremias e tantos outros que pregaram nessa época, anunciaram a palavra do Senhor nessa época. Nós lemos nos livros de Reis, Crônicas, relatos acerca do momento ou das circunstâncias em que Deus permitiu que o rei
Nabucodonosor, rei da Babilônia, viesse levar o povo de Israel cativo para a sua terra, tirando este povo da sua cidade, da sua cultura, da sua nação, do seu contexto histórico, espiritual, familiar, deturpando toda a história que este povo vem levantando e construindo na presença de Deus. Deus permite que este povo seja levado ao cativeiro e vivam décadas de sofrimento, de frustrações. Mas em meio a tudo isso, Deus continua no cuidado, Deus continua no controle, Deus continua governando o seu povo. Isso é muito importante para a igreja, para nós, irmãos, para entender que Deus não nos desampara em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Porque em toda a Bíblia nós vemos, como já pregamos aqui, anunciamos várias vezes, os altos e baixos do povo de Deus. Ora na presença de Deus, servindo a Deus com obediência, com fidelidade. Ora desobedientes a Deus, rejeitando a sua palavra, não cumprindo os decretos de Deus, preferindo a idolatria, preferindo outros deuses, criados por si mesmos, ao invés de seguir o próprio Deus. Mas mesmo assim, Deus permanece fiel, Deus permanece presente, Deus permanece poderoso e governando o seu povo, ainda que permitindo situações difíceis, permitindo provações, permitindo o deserto, permitindo o cativeiro. E cativeiro, você sabe muito bem, que é você perder todos os seus direitos, todos os seus privilégios, toda a sua liberdade. Ser cativo é ser prisioneiro. E ser cativo é estar debaixo de um jugo, é estar debaixo de um autoritarismo, é estar debaixo de um poder autoritário, que subjuga, que maltrata, que pune. Isso é dor, isso é sofrimento. E quantas vezes, meus queridos, nos vemos assim pela vida, mesmo servindo a Jesus, mesmo amando a Jesus, mesmo às vezes servindo a igreja, buscando ao Senhor, pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus, mas por vezes nos deixamos levar pelo pecado, pela desobediência, e Deus nos permite, às vezes nem pelo pecado, nem pela desobediência, mas por nos provar a fé, por nos forjar, nos permite viver circunstâncias difíceis de entender, difíceis de aceitar, difíceis de superar. Eu tenho certeza que você já viveu alguma situação em que você se viu assim: meu Deus, por quê? O que está acontecendo? Como vai ser? O que fazer? E parece que você não enxerga Deus, mas sabe de uma coisa, Ele está presente, porque Ele move os bastidores. Essa história, nesses versículos em que lemos, o primeiro capítulo começa a contar sobre o rei Assuero, e aqui a história se dá depois que o Império Persa passou a dominar e a reinar, vamos dizer assim, derrotando o Império Babilônico. Então o povo foi levado ao cativo pelo Império Babilônico, mas aqui na história de Esther já virou-se a chave, porque agora não é mais o Império Babilônico, mas é o Império Persa que está dominando, e é o maior império na região. E aqui o rei Assuero, mais conhecido como Xerxes, e talvez você deve se lembrar da história intrigante que aconteceu no século V a.C., meados de 400 e pouco a.C., e está registrado para nós hoje num filme conhecido como Os 300, em que você vê um exército dos espartanos combatendo um rei, ou lutando contra o rei. Qual rei era esse? O rei Xerxes. É o rei desta história, Assuero. E é interessante esta história porque o livro de Esther está inserido, ou melhor dizendo, contado, basicamente quando este enredo está acontecendo ou vai acontecer.
Nós nos deparamos aqui que o rei Assuero, ele tem uma vasta expansão no seu império, no seu reinado. O versículo anterior vai dizer que ele reinou sobre 127 províncias. 127 províncias faziam parte do seu reinado. Várias línguas, várias culturas estavam sob o seu domínio, sob o seu poder. Era o império dominante. Era o maioral da época. E o texto nos mostra que Assuero, ele decide do seu palácio na cidadela de Suzã, uma cidade fortificada e portentosa, cheios de riqueza, de coisas, vamos dizer assim, absurdamente lindas, de qualidade, pelo seu reinado, pela sua riqueza. Ele faz, no 3º ano do seu reinado, um banquete a todos os seus oficiais e servidores, incluindo o exército da Pérsia, incluindo o exército da Média, bem como os nobres e governadores das províncias estavam presentes. Este homem dá uma grande festa para esbanjar o seu poder, para esbanjar a sua glória, esbanjar a sua majestade, para de fato impressionar a todo mundo e dizer: olha como sou grande, olha como eu posso, olha como eu tenho domínio, olha como eu tenho o poder. E diz a história, diz os comentaristas bíblicos que basicamente neste momento, ou neste envolvimento, neste banquete, nesta festa, é como se ele estivesse articulando, ou preparando, ou planejando a investida contra os gregos, nesta história da Guerra dos 300. Mas, pelo curso da história e pelo mover de Deus, ele perece, ele perde essa guerra, Mas sabe o que eu vejo aqui? Deus movendo os bastidores da história para o cumprimento dos planos e propósitos dele para o seu povo. Porque o povo está no cativeiro, está sofrendo, está desesperançado, não está enxergando as coisas boas, não está vendo Deus presente, agindo, mas Deus está agindo, está presente. Deus permite que seja feito um banquete, Deus permite que o rei esbanje o seu poder, a sua glória, Deus permite que ele, de fato, usufrua do seu poder e autoridade para subjugar outros povos e para também se achar o maioral e o melhor de todos. Afinal de contas, era o império dominante da época. Mas tudo isso era o mover de Deus, preparando os bastidores para a realização dos seus propósitos e dos seus planos. E é isso aí que a gente precisa entender, meus queridos irmãos, que Deus não nos desampara, mas Ele é presente e participa dos acontecimentos da história, não somente da história do curso deste mundo, mas sim também da nossa história em particular. Você acredita nisso? Você acredita que Deus está no governo de todas as coisas? Amém? Mas se Deus está no governo de todas as coisas, talvez você se pergunte: mas por que existe o mal? Por que existem os problemas? Por que existe tanta coisa ruim no mundo? Bom, talvez porque o ser humano esteja aqui. Talvez porque o ser humano seja pecador, né? Mas sabe que apesar de tudo isso, Deus, Ele tem um povo seleto, a quem Ele ama, a quem Ele protege, a quem Ele tem zelo, fidelidade, a quem Ele de fato governa e guia nessa história. Nós não estamos desamparados. E quando a gente olha para a nossa vida, nós conseguimos enxergar que Deus cuida de nós. Deus está cuidando de nós, ainda que nós não entendamos, não enxergamos. Sabe por quê? Se você já leu o livro de Esther, talvez você tenha percebido que você não vai encontrar a palavra Deus neste livro. É o único livro da Bíblia que não existe uma só palavra se referindo a Deus. Não há. Você não vai encontrar referências acerca de Deus, dizendo Deus fez, Deus falou. Não há. Mas em todo momento, do 1º ao 10º capítulo, você vai ver a mão de Deus agindo. O dedo de Deus ditando e movendo os bastidores e a história deste povo. E assim Deus faz na nossa vida. Embora às vezes não entendamos, não percebamos Deus agindo, mas Deus está agindo. Deus está movendo os bastidores da nossa vida, da nossa história,
para um propósito, para um cumprimento de uma vontade. Você consegue perceber isso, meus queridos? Sabe por quê? Vamos dizer assim, que o bojo da história é a libertação do povo de Deus. Porque Esther foi usada pelo Senhor, e nós vamos ver isso nas demais mensagens. Esther foi usada por Deus, foi preparada por Deus para ser uma peça fundamental de libertação para o seu povo. Porque lá na frente houve uma reviravolta em que os judeus, o povo de Deus na época ali, além de estarem no cativeiro, tiveram um decreto de um aniquilamento, tiveram uma sentença de um extermínio em massa, e haveria então a possibilidade de todos eles não existirem mais, e a história do povo de Deus não ter o desfecho da qual nós conhecemos e sabemos. Mas como Deus é um Deus soberano, que move os bastidores, Ele levanta quem quer, Ele derruba quem quer, Ele constrói a história como lhe apraz, porque Ele é Deus, Ele governa todas as coisas, Ele tem soberania, supremacia, Ele é o Senhor da história e do universo. Então Ele levou o curso da história para o desfecho que lhe apraz, de acordo com a vontade dEle. Ele levanta Esther, Esther é um instrumento nas mãos dEle, para intervir neste aniquilamento, conseguir o favor do rei, conseguir que o rei revertesse ou mudasse o decreto, a fim de cuidar, zelar e livrar o seu povo. Sabe, queridos, talvez a gente não enxergue agora o que Deus está fazendo, mas na frente, talvez amanhã, talvez no meio do ano, talvez no final do ano, talvez ainda nem neste ano. Mas sabe de uma coisa? Deus está movendo os bastidores da nossa história e trabalhando ao nosso favor, saibam disso. Aliás, Ele fez isso claramente e de uma forma muito especial, quando então, no tempo certo, na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz, meus queridos irmãos. Mas em segundo lugar, nós vemos que também Deus, Ele remove os obstáculos. Se Deus tem um plano, Deus tem uma história, Deus está construindo uma história, Deus tem uma vontade que precisa ser revelada, executada, Deus tem um plano, um projeto, um propósito, isto vai acontecer. Deus não só move nos bastidores, como também Ele remove os obstáculos. É muito interessante, muito intrigante essa história, porque Esther, ela é desconhecida, ela está no anonimato. E o que acontece aqui no enredo, no contexto, quando o rei Assuero está neste banquete, para esbanjar a sua glória, a sua majestade, o seu esplendor, como diz o versículo 4, a história nos conta que ele fez isso durante 180 dias, apresentando todo o seu reino a estas pessoas, pessoas importantes, oficiais, todo o seu exército. E aí diz, a partir do versículo 5, que passados esses dias ele deu um outro banquete, e este banquete durou 7 dias, e a partir do versículo 10 nós lemos o seguinte: no 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou que trouxessem à sua presença a rainha Vaste, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Olha o que diz o versículo 12: porém a rainha Vaste se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e inflamou de raiva. E aí no versículo 19, nós vamos ver que por conta desta rebeldia da rainha Vaste, que não era a única rainha, porque o rei Assuero tinha outras rainhas, concubinas, mas o texto diz que ela era a mais formosa, a mais bonita de todos, porém então tinha o prestígio e o favor do rei Assuero. Ao querer mostrar
essa mulher bonita, que atrai os olhares e a atenção, ela se recusa, não sabemos o porquê, a Bíblia não diz, a história não diz, mas ela se rebela contra o rei. E ao fazer isso, ela está dizendo: rei, eu não te obedeço, e eu não tenho nada contigo. É como que virar as costas para o rei. Diante disso, o rei consulta seus conselheiros, e um dos seus conselheiros dá-lhe um conselho muito pesado, a fim de que essa história seja proclamada em todo o reino, dizendo que a rainha Vasti cometeu um grande erro. E não somente cometeu um grande erro, mas como também, o versículo 19 vai nos dizer, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ah, meus queridos irmãos, havia algo que se iria desenrolar, que seria, por exemplo, a possível aniquilação do povo de Deus ali. Você vai ver isso a partir dos próximos capítulos. Mas para Deus livrar o seu povo, Ele permite que hajam movimentos na história, ou Ele move na história, mas não só isso, Ele remove obstáculos. Porque a rainha Esther, ou melhor dizendo, a Esther, a desconhecida, a que estava no anonimato, na periferia, desconhecida, ela precisava chegar ao palácio. Como ela chegaria lá? Deus sabe o que fazer. Deus tem o controle, o governo da história. O que Ele faz? Deus permite que a rainha mais bela, mais formosa do rei, ela seja desobediente, rebelde, e numa atitude às vezes até infantil, não sabemos. Ela simplesmente vira as costas para o rei e recebe um decreto de que ela não tem mais autoridade, privilégios, ela perdeu a sua coroa, ela perdeu o seu poder, ela perdeu o seu cargo e a sua função e a sua posição de rainha. E agora? E agora é que Deus remove os obstáculos. E eu não sei quais obstáculos na nossa vida Deus remove. Aliás, por que não dizer o pecado? As distrações, coisas que não agregam na nossa vida, na nossa caminhada, e que muitas vezes achamos que está tudo bem. Nós até damos um valor estimado muito maior do que se deve ter. Coisas ou pessoas na nossa vida que estão roubando a nossa atenção, estão nos distraindo, estão nos levando muitas vezes por outros caminhos. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem zelo por nós, Deus tem zelo pela sua igreja, pelo seu povo. Se for preciso, Ele remove. Deus tem um plano para a nossa vida, e se for preciso, Ele vai remover. Deus quer concretizar algo na nossa vida, e se for preciso, Ele vai remover. E nós precisamos estar atentos, porque Deus está movendo na história, Deus está movendo nos bastidores, e é assim que Deus fez com a história do seu povo, no livro de Esther, porque Deus permite então um grande banquete, uma grande festa, algo estrondoso, e Deus permite que uma simples atitude que não precisaria, não deveria acontecer, acontece, e isso inverte todo o jogo. Esta mulher perde o seu poder, perde a sua coroa, perde a sua realeza, porque Deus tinha alguém para colocar no seu lugar, e permitir que o curso da história fosse concluído, para que o povo de Deus fosse preservado, para que o Rei Jesus viesse, para que a salvação chegasse, para que Deus governasse o seu povo por toda a história, em nome de Jesus. E é assim que Deus faz, queridos, é assim que Deus faz, porque Deus sempre prepara o caminho para o cumprimento dos seus planos. Deus sempre prepara o caminho para o cumprimento dos seus planos. Você crê nisso, amém? Terceiro lugar, por último, meus queridos irmãos, nós vemos aqui que Deus, além de mover nos bastidores, além de Deus remover os obstáculos, Deus também promove os protagonistas. Deus promove os protagonistas. Afinal de contas, estamos vivendo uma história. E quem são os protagonistas de Deus? Quem são os homens e mulheres que Deus chamou para serem protagonistas da sua própria história? Daquilo que Deus está fazendo e construindo hoje.
Nós vemos no capítulo 2, queridos, como Deus levanta Esther, como Deus promove Esther, como Deus promove esta mulher, a protagonista. A história vai dizer no início do capítulo 2 que são tantas lições que a gente pode tirar de cada trecho, mas estamos aqui sendo bem objetivos para abordarmos todo o capítulo. Mas no início do capítulo 2 nós veremos que o rei, ele se lembra da rainha Vasti. Passa-se um tempo, ele se lembra, talvez até arrependido do que fez. Meu Deus, eu destronei a rainha, a mais formosa, a mais bela, e agora? Aí outro conselheiro dele, o eunuco, dá a ideia de ele então promover um concurso de beleza. Concurso de beleza. Rei, envia oficiais em todas as suas províncias e faça com que eles tragam as mulheres mais bonitas, as jovens, as donzelas, as virgens, as mais belas, as mais bonitas. E aí então nós daremos a elas como que um banho de beleza, um banho de perfume, um banho de chiqueza. Nós vamos transformá-las ainda mais, vamos deixá-las mais belas ainda. E aí então elas vão se apresentar ao Senhor e você vai escolher qual delas você quer para assumir o lugar da rainha Vasti. Assim se desenrolou a história. Esther, ela era uma judia, e nós não sabemos exatamente a história dela, a origem de fato, mas a Bíblia só nos insere dizendo que ela foi criada pelo seu próprio primo, bem mais velho, que a adotou como filha, chamado Mordecai. E provavelmente Mordecai foi um oficial do rei, que servia ao rei no seu palácio, ou ao menos próximo ao seu palácio, mas tinha acesso ali ao palácio. E a Bíblia diz, versículo 7, que Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. E é interessante que surge a figura de Mordecai como também um protagonista que Deus levanta como homem importante, proeminente, como protagonista nesta história. Mas através deles, Deus levanta a Esther para suprir um cargo tão importante, queridos. O versículo 15 vai dizer que assim como Esther foi levada ao palácio, ao harém do rei, para então ser adornada, embelezada, para se preparar para este concurso de beleza. E a Bíblia vai dizer que levaria 12 meses de preparação, 1 ano de preparação, para estar diante do rei e ter uma única oportunidade diante do rei. E se o rei se agradasse dela, ela seria escolhida então para ser rainha. Se não se agradasse, nunca mais veria o rei, talvez voltaria para seu anonimato, para sua periferia. Mas o que Deus faz? Deus promove os protagonistas da história, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Versículo 15 do capítulo 2 vai dizer, quando chegou a vez de Esther, depois de 1 ano de preparação, 12 meses, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Versículo 16 diz assim: Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Deteb, no 7º ano do seu reinado. Versículo 17: o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar
de Vaste. Sabe o que eu vejo aqui, meus queridos irmãos? Que Deus sempre prepara alguém para seguir com seus propósitos. Sempre. Sempre. Esther jamais sonharia, esperaria estar onde ela estava agora. Do anonimato ao palácio, da periferia à realeza. Que sabe do trabalho árduo para a coroa. Uma mulher que provavelmente se via como mais uma vítima. Vítima do acaso, do destino. Ou talvez esperasse sim a salvação e a intervenção divina, mas jamais esperaria estar diante do rei, como protagonista desta história. Talvez a gente se pergunte, mas e nós? Cada um de nós nos tornaremos reis, rainhas. Saiba de uma coisa, que o apóstolo Paulo, ele já nos enxerga em Cristo Jesus como assentados no trono com Ele. E ainda o apóstolo Paulo diz que para nós há uma coroa da vida, uma coroa da justiça que nos está reservada. Porque sim, nós reinaremos com Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você, não desista em meio às provações, não desista em meio às adversidades, não desista, queridos, quando a água bater no pescoço, quando o sofrimento vier, quando as contrariedades bater na sua casa, na sua porta, dentro da sua família, não desista. Seja um protagonista de Deus. Sabe que Ele está movendo seus bastidores, Deus está removendo obstáculos, e Deus vai promover aqueles que são necessários para que a história, o curso, o plano, a vontade, o propósito dEle se cumpra em nós, no nome de Jesus. É tão interessante essa história, porque não coloquei ali, mas se você voltar os seus olhos para o versículo 20, finalzinho do versículo vai dizer: e Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito e o Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Ela não perdeu a sua simplicidade, ela não perdeu, queridos, a sua humildade, ela continuou obediente, ela continuou sendo quem ela era, talvez sem saber o que iria acontecer, mas mesmo agora como rainha, coroada na realeza, no palácio, ela permaneceu quem ela sempre foi diante de Deus, a Esther. Passaram a chamar ela de Rainha Esther, mas ela continuou sendo a Esther de Deus. Vou dizer uma coisa para você: confie que o Senhor está movendo o curso da história em prol da nossa vida e da nossa jornada. Quero finalizar citando o que Ana, mãe do profeta Samuel, disse, cantou, expressou poeticamente a Deus, quando soube que Deus virou o cativeiro dela, que Deus mudou a história dela, que Deus tirou ela da periferia, do anonimato para a realeza dos propósitos de Deus, ao dar a ela um filho, ao tocar no seu ventre e permitir que ela engravidasse. Ela disse: o Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Este é o nosso Deus, um Deus que move os bastidores, o Deus que remove obstáculos, o Deus que promove os protagonistas para os seus propósitos se realizarem e se cumprirem em nossas vidas, no povo de Deus. Tem protagonista aqui hoje? Que está vendo Deus, enxergando Deus trabalhar, que vai passar a confiar mais no agir, no trabalhar dEle?
e dizer: Senhor, realiza os teus planos na minha vida, faz a tua vontade na minha vida, pois tu és soberano. Tu és soberano. O Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida dos meus negócios, o Senhor cuida da minha vida, da minha saúde. É o Senhor quem faz todas as coisas. Quem gostaria de declarar isso comigo hoje? Vamos se colocar em pé, meus irmãos. Nós vamos cantar uma canção aqui para exaltar a glória de Deus, para reconhecer as maravilhas de Deus em nossa vida, no curso da história, e declarar sim que Ele é soberano. Enquanto nós cantarmos, quero chamar aqui os intercessores. Nós vamos nos reunir aqui à frente e estaremos aqui à sua disposição para você que deseja receber oração. E hoje nós estamos retomando a noite da esperança neste ano. Portanto, se você deseja, e assim eu desafio você a começar propósito diante de Deus. Quem sabe 7 semanas, a gente estipula 7 semanas, 7 dias, não tem nada mágico nisso. É apenas uma constância, um encorajamento a buscarmos a Deus com intensidade. Se você deseja fazer assim, nós temos aqui os marca-páginas, que você pode anotar a data que você começou os propósitos, anotar o tipo do seu propósito e também a semana em que você está. E assim vamos orando. Aí você vem à frente, nós vamos interceder por você. Cadê os intercessores? Por gentileza, venham à frente, queridos, podem vir. Nós, enquanto cantarmos essa canção, nós estaremos em oração por você e com você. Se você deseja, venha à frente. Mas se não quiser também, tudo bem, fique no seu lugar. Mas clame a Deus, busque a Deus, ore ao Senhor no nome de Jesus. Amém, queridos?
Ouve essa voz, declare mais uma vez. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Vou pedir para os irmãos da mídia projetarem, por gentileza, Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Eu quero convidar você, igreja, para nós lermos juntos este texto, entendendo o propósito de Deus na sua vida, na sua história, na sua jornada. Vamos todos juntos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém, amém, em nome de Jesus. Esse é o nosso propósito, a nossa resposta a Deus, adoração. Pai, eu quero me unir aos meus irmãos, na certeza de que se o Senhor está no controle de todas as coisas, nada do que acontece, Senhor Deus, é sem propósito. O Senhor permite tudo. O Senhor não é responsável pelo mal, pelos erros dos homens. O Senhor não é. Mas o Senhor move-se em meio a tudo isso. O Senhor move tudo isso para o cumprimento de um propósito maior, porque o Senhor tem um plano, porque a última resposta vem do Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. Pai, vem mover nos nossos bastidores, vem provar a sua glória, Senhor, e revelar o teu poder. Abra os nossos olhos para entender, enxergar, perceber o quanto o Senhor é bom, porque muitas vezes estamos ofuscados, ó Deus, com o sofrimento, e não enxergamos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é belo, o quanto o Senhor é maravilhoso. Pai, que no nome de Jesus, a partir de hoje, possamos a entender mais que o Senhor está tão presente quanto imaginamos na nossa história, na nossa realidade, nas nossas circunstâncias. Vem mesmo, Senhor, nos levantar como protagonistas desta história, que sejamos confiantes em Ti, tenhamos a nossa identidade firmada no Senhor Jesus, e saibamos com convicção de que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sim, Pai, somos vitoriosos em Cristo Jesus. Cumpre em nós, Pai, os teus planos, os teus propósitos. Mas como cantamos no início deste culto, que os nossos lábios jamais se calarão, porque adoramos ao Senhor, que tudo pode, que tudo faz, que tudo vê. Pai, continua dando força ao meu irmão, à minha irmã, para que nesta jornada não desista, mas seja constante, firme, crendo que o Senhor está operando milagres, e que a última resposta vem do Senhor, no nome de Jesus. Mais uma vez, vamos expressar essa canção. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Receba a bênção, meus irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a amizade, a liderança, o poder do Espírito Santo, seja com você, com a sua família, com o povo de Deus, hoje e sempre, até a volta de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz e em alegria.